Galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui mais uma vez para poder falar um pouquinho acerca da Palavra de Deus, conversar sobre assuntos relacionados à teologia. Eu estou com um convidado, Giovanni. Dá um alô aí pro pessoal, Giovanni. E aí, pessoal, tudo bem? Galera que segue Manuel aí, segue firme. Hoje vai cair um pouquinho o nível, mas eu tenho certeza que depois vai melhorar. Papo. Olha aqui o que eu anotei especificamente sobre você, sua apresentação. É um estudioso das mais diversas áreas possíveis. O cabra entende de tudo, pessoal. Para quem conhece a esposa da Vanessa, é outra grande monstro aí do conhecimento. E ele estuda bastante o assunto, principalmente o assunto que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que é sobre Ellen White, tá certo? É uma figura que é bastante amada por alguns, talvez odiada por outros, e por alguns talvez não conheçam, vão ter essa oportunidade de conhecer ela hoje, beleza? Então, vamos começar com as perguntas, Giovanni. São algumas perguntinhas aqui, vamos começar com essa, né? Para quem não conhece, diga aí quem foi Ellen White. Bom, pessoal, Ellen White foi uma jovem cristã americana do estado do Maine, de origem metodista. Na verdade, o nome dela de origem, né, era Ellen Gould Harmon. Depois que ela se casou com James White, ou Tiago White, como fica conhecido em português, ela passou a ser chamada de Ellen White. Então, ela, nascida em 1827, como já falei, de origem metodista, cristã muito dedicada, muito piedosa. Depois, na sua adolescência, conheceu a mensagem da pregação da volta de Jesus, pregada por Graham Miller e seus seguidores, e ela aceitou a mensagem da breve volta de Jesus. Então, ela passou a ser, então, uma das pessoas que seguiram esse, vamos dizer, avivalista, né? Porque no período em que houve essa pregação do Millerita, foi no período do segundo grande despertamento. Então, havia um despertar religioso naquele período. Nesse meio, ela criou a mensagem e passou também a pregar essa mensagem da breve volta de Jesus. Posteriormente, passou a integrar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando, logo em seguida, também passou a ter visões e revelações de Deus, que hoje nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem ela como profetisa. Ok. Resumidamente, é isso aí. Beleza. Um bom resumo. Eu falei que algumas pessoas iriam conhecer, além de conhecer essa figura, né, Ellen White, vamos tocar também alguns pontos, talvez considerados polêmicos por alguns, e a segunda pergunta seria uma delas. Ellen White, ela foi de fato uma profetisa? Porque parece que tem muita gente aí afora que interpreta de modo diferente. E se foi, quais são as evidências disso? Bom, respondendo a primeira pergunta, nós adventistas pertencemos digamos assim, ao ramo evangélico que crê que é continuista, né? Porque existem esses dois espectros do cristianismo. Tem alguns cristãos que acreditam que os dons miraculosos, como são chamados, dom de profecia, dom de cura e o dom de línguas, muitos cristãos, principalmente assim, os mais tradicionais, mais históricos, acreditam que cessaram quando o Novo Testamento foi concluído. Mas a maior parte dos cristãos, principalmente nos dias de hoje, não acredita dessa forma. Eles são chamados de continuistas, ou seja, que esses dons continuaram e continuarão durante toda a história do cristianismo até a volta de Jesus. Então, como nós cremos nisso, nós entendemos que é possível que Deus levante profetas e profetisas nos tempos modernos. E acreditamos que Ellen White recebeu visões. Essa pergunta sua foi essa, né? Se ela era profetisa, não é isso? Sim, quais as evidências disso? Pronto. Então, assim, nós acreditamos que ela era uma profetisa verdadeira. Com relação às evidências, a Bíblia, ela mostra, como eu posso dizer, diversos profetas na Bíblia, quando eles iam ter visões e tudo mais, a Bíblia mostra algumas características que aconteceram na vida de Ellen White. Embora eu não ache mais importante, o mais importante eu vou falar depois, mas a Bíblia mostra algumas características. Por exemplo, Daniel, quando caía em visão, às vezes chegava um anjo, disse que ele perdia as forças, que desmaiava. Balaão, quando recebeu algumas visões,
né? Apesar dele ter apostatado, mas ele era profeta, ele fala que ficava com visão assim fixa e tudo mais, com olhos abertos, todos esses fenômenos físicos que os profetas na Bíblia experimentaram, ele não experimentou em vida. Alguns assim interessantes, sobrenaturais, por exemplo, ela não esqueci de contar um detalhe, ela quando na sua infância, ela levou uma pedrada no rosto que traumatizou muito a vida dela, porque ela passou muito tempo à beira da morte. Ela quase morre, de forma que ela não pôde mais nem sequer voltar à escola. Ela era fraquinha, ela não tinha muita saúde, principalmente no início do seu ministério profético. Mas, assim, ela em visão, há relatos, assim, de testemunhas que ela pegava, assim, bíblias enormes, com 4 quilos, segurava, assim, durante horas, recitando textos lá e apontando sem olhar, sem respirar, muitas vezes, durante muito tempo. Pessoas fizeram testes, uma vez ela estava em visão, uma pessoa foi lá só para observar, para provar, e pegou depois um canivete e colocou assim no nariz dela, para ver se, de fato, ela estava respirando ou não, para ver se ficava embaçado. E ela passava horas, assim, uma moça muito fraca, muito frágil, segurando uma Bíblia de 4 quilos, assim. Então, assim, há alguns fenômenos sobrenaturais que ocorreram no ministério dela e chamam, pelo menos, a atenção para a pessoa provar, né? Como Paulo fala lá em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, e João fala lá na sua primeira epístola, de você provar os espíritos, né? De você não... Paulo fala de você não apagar o espírito, mas provar para saber se é de Deus ou não. Vamos falar lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Então, teve esses fenômenos, e o que eu acho mais interessante era os testemunhos dos seus contemporâneos, os testemunhos oculares. O testemunho que davam a respeito dela. Há diversos relatos de pessoas que estavam em pecado, pessoas que estavam se afastando, ou em apostasia aberta, que recebiam cartas dela, relatando toda a sua vida de pecado e tudo mais, com detalhes que só aquela pessoa tinha. E que, como resultado disso, as pessoas se arrependiam e voltavam para os caminhos de Deus. Então, o fruto do seu ministério, na vida daquelas pessoas em que elas mandou cartas e testemunhos pessoais, foi muito positivo. Né? Tem aquele princípio, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Então, ela fez muitas pessoas se arrependerem de seus pecados, voltarem para Deus, voltarem para o cristianismo. Diversas casos, assim, há um exemplo que eu me recordo muito bem aqui, que eu li recentemente, que teve um sujeito que tinha uma outra família no outro país. Ela recebeu uma visão mostrando essa situação e passou-se o tempo, ela esqueceu disso. Em uma determinada ocasião, bem posterior a essa visão que ela teve, ela estava indo para a igreja. Quando chega lá, antes de entrar, ela escuta uma música. E ela começou a recordar que era a mesma que ela tinha ouvido em visão. Quando entra, estava lá aquela pessoa lá, a quem ela pegou depois e disse que ele não tinha o direito de estar ali, porque tinha pessoas em outro país que chamavam, mulher que chamava de marido e filhos que chamavam ele de pai. Pessoa que ela não conhecia, nunca tinha visto. E a maior parte dessas pessoas se arrependiam e voltavam para Deus. Além de um testemunho pessoal de uma pessoa piedosa, de reputação ilibada, todas as características, profecias significativas, como, por exemplo, do crescimento do espiritismo. Na época que ela profetizou sobre isso, estava começando esse moderno espiritismo, podemos dizer, que tinha começado lá nos Estados Unidos. Ela disse que se tornaria um movimento mundial fortíssimo que influenciaria muita gente. Inclusive, algumas das cartas que ela mandou para algumas pessoas que se arrependeram foi para pessoas envolvidas com o espiritismo. Ela relatou que as pessoas tinham experimentado, as pessoas se arrependiam, voltavam para Deus. Há diversos outros relatos assim, com relação à saúde, por exemplo. Na época em que ela viveu, não tinha ciência que tem hoje moderna, com experimentos dessa forma tão avançada. Era repleta o pensamento das pessoas, mesmo que estavam envolvidos com medicina, estudiosos, repleto de mitos e de lendas e de coisas erradas, né, com respeito à saúde. E nesse período ela escreveu bastante sobre isso. E as coisas interessantes é que as coisas que ela colocou em seus livros são as coisas que hoje a gente tem sendo descobertas como sendo coisas corretas. Mas onde é que está o milagre aí?
é que como é que ela, sem ter formação na área e sem ter o conhecimento que nós temos hoje, conseguiu selecionar daquele meio de um monte de erros aquilo que era correto. Então, assim, por diversos ângulos, diversos aspectos, mostra que ela foi muito, tanto iluminada, quanto até inspirada por Deus naquilo que escreveu. Beleza. Já vou fazer um link aí, você falou acerca que ela escrevia bastante. A terceira pergunta tem relação com isso, né? Tudo que ela escrevia era de fato inspirado ou ela cometia algum tipo de erro? Não, nem tudo que ela escrevia era inspirado. Ela mesma diz isso no livro, eu estou com alguns livros aqui, tem um livro chamado Mensagens Escolhidas, volume 1. Eu vou ler aqui, abrindo a página 39, ela fala o seguinte, olha só, há vezes, porém, em que se devem ser declaradas coisas comuns. Pensamentos comuns precisam ocupar a mente. Cartas comuns precisam ser escritas e informações dadas, as quais passaram de um a outro dos obreiros. Tais palavras, isso é o mais importante, tais informações não são dadas sob a inspiração especial do Espírito de Deus. Isso aqui, ela escreveu isso num contexto em que teve um irmão que questionou o seu dom profético porque ela escreveu para alguém a respeito de um número de quartos que tinha no sanatório X. Ela falou que tinha 40, quando na verdade tinha 38. A irmã foi questionar, não, mas essa não é inspirada, não. Ela disse, não, a gente fala coisas comuns, coisas do dia a dia também. Nem tudo que o profeta faz é 24 horas por dia inspirado por Deus. Natan, quando falou para Davi, que Davi relatou para ele, que queria construir o templo em Jerusalém, o que foi que Natan fez? Vai lá, que Deus é contigo, pode fazer. Natan saiu do palácio do rei, antes de sair da cidade, Deus, volta lá e tá errado isso aí. Quem vai construir não é Davi, é o filho dele. Então, Natan, um profeta de Deus, às vezes também falava coisas que não eram inspiradas por Deus, coisas que ele simplesmente achava que era correto. Depois, Deus dava uma visão ou não a respeito daquele assunto. Então, nem tudo o que os profetas fizeram e falaram foi inspirado por Deus. Beleza. E isso aí não seria um indício que indicaria que ela não é uma profeta, porque talvez tenha gente que aponta dessa maneira, né? Ela teve erros, logo ela não é uma profeta verdadeira. É bom você deixar claro isso aí, que de fato, nem tudo que o profeta fala, ou no caso escreve, como ela, de fato, era inspirado. Claro. Esse caso de Natan mesmo é um exemplo. Né? Se a gente for dizer que quiser negar o ministério profético dela, também tem que negar o de Natan. Eu acho que ninguém vai ter coragem de dar esse passo. Acredito que não. Quarta perguntinha. Ela escreveu bastante, né? Qual é a importância dos escritos dela para o adventismo? E eu já quero fazer um gancho com outra pergunta, né? Fazendo aqui um link com um pouquinho com a Reforma Protestante. Penso eu que a Reforma Protestante, dentre muitas coisas, foi um chamado a um retorno à Escritura. Ellen White, seria algo relacionado a isso? O ministério de Ellen White tinha alguma ligação com isso? Algo semelhante, paralelo? Repete a primeira pergunta, por favor. Qual a importância dos escritos de Ellen White para o adventismo? Ok. Importantíssimos. Em dois âmbitos. Tanto no âmbito pessoal, particular do indivíduo, do adventista, do leitor individual, quanto para a denominação. Por exemplo, com relação à denominação, Ellen White, ela mesma disse que o seu ministério, Deus a chamou como profetisa porque as pessoas não estavam dando atenção àquilo que a Bíblia dá, àquilo que a Bíblia ensina. E ela diz assim que se as pessoas estivessem dando atenção, estudando como deveriam, Deus não teria chamado ela. Seria completamente desnecessário. Ou seja, né, isso mostra que ela não veio trazer novas revelações, ela fala isso explicitamente em diversas ocasiões. Ela não veio trazer novas informações, doutrinas, nesse sentido, trazer novidades teológicas. O que ela fez foi apontar para princípios claramente já mostrados na Bíblia. Então, por exemplo, na época dela, depois que a igreja adventista começou a crescer, os evangelistas começaram a sair de cidade em cidade pregando, eles acabaram distorcendo um pouco a sua mensagem. Os evangelistas pensavam da seguinte forma: olha, por que eu vou falar da graça para os batistas? Eles já sabem tudo da graça. Por que eu vou falar de comunhão para os metodistas? Eles têm muita comunhão com Deus. Eles pensavam da seguinte forma: então eu vou falar para eles o que
talvez falte. É o quê? A mensagem do sábado, da lei do sábado. Então, com essa estratégia, aparentemente inteligente, mas na verdade não foi boa, porque eles começaram a pregar essas mensagens para as pessoas e se acostumaram, não sei se com o tempo, a falar só disso. De forma que só falavam da lei, do sábado, e dessas questões distintivas. Então, Ellen White escreveu e bateu fortemente contra isso. Ela falou que a mensagem do Evangelho da Graça deve ser pregado claramente para o povo, para que não mais o mundo diga que os adventistas do sétimo dia falam na lei, na lei, na lei, e não pregam a Cristo nem nele creem. Então, foi o que ela fez? Ela deu ênfase na mensagem da justificação pela fé, para que os evangelistas, para que os adventistas voltassem a esse tema importantíssimo. Veja, a justificação pela fé é um tema geral do cristianismo, não é uma invenção dela. Então, ela chamava a atenção para temas importantes que os irmãos, que a igreja, a prática denominacional, estava se afastando, ou que não tinha ainda se debruçado sobre o assunto. Por exemplo, a questão da trindade. Grande parte dos pioneiros adventistas não acreditavam na trindade como nós acreditamos hoje. Eles não eram arianos, no sentido de acreditar que Jesus era uma criatura, como as testemunhas de Jeová. Embora talvez tivesse um ou dois que acreditassem nisso, a maioria acreditava que Jesus ele era gerado pelo Pai, praticamente eterno, e eles adoravam Jesus. No inário deles, à época, tinha cânticos em louvor à Trindade, ao Espírito Santo e tudo mais. Eles acreditavam nisso, mas de alguma forma não conseguiam entender os credos da época, que na concepção dos pioneiros parecia dizer que Deus não tinha personalidade, porque assim, tem credos, principalmente o metodista da época, que diz que Deus não tem sentimentos, emoções, não tem paixões. Isso aí, para os pioneiros, e também para nós hoje, meio que tira a personalidade de Deus. Como é que a pessoa que não tem paixões, sentimentos, é um ser pessoal? Então eles batiam de frente com isso aí e acabavam negando a Trindade por causa desse motivo e mais alguns outros, que não é exatamente o que a gente crê hoje. Então, Ellen White começou a escrever e chamar a atenção para a eterna divindade de Jesus e a personalidade do Espírito Santo. Isso fez com que seus companheiros se debruçassem na Bíblia sobre esse assunto. E grande parte daqueles que eram trinitarianos deixaram de ser por causa da influência dela. Mas veja, novamente, não foi uma doutrina que ela inventou. A Trindade é a doutrina bíblica. Então, ela chamava a atenção para temas bíblicos que estavam sendo negligenciados. Então, foi de fundamental importância. É possível que, se não fosse por causa da influência dela, o movimento adventista hoje seria tipo um testemunho de Jeová, que não crê na Trindade, e legalista. Então, a denominação foi muito importante, o ministério dela. Individualmente, olha, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha, por exemplo, lido o livro dela, O Desejado de Todas as Nações, que conta a história de Cristo com muitos detalhes. Não conheço nenhuma pessoa que tenha lido esse livro que não tenha ficado impactado, que não tenha crescido espiritualmente bastante. Eu mesmo já li esse livro 3 ou 4 vezes. Sempre que eu lia, a minha vida espiritual tinha um gás, era robustecida. Com relação a outra pergunta, como é que fica, então, a relação entre os escritos de Ellen White e a Bíblia? Não é isso? A Reforma Protestante? Isso, é correto. Só a Escritura. Isso. Ellen White, eu acho que eu não conheço nenhum outro autor que tenha chamado tanta atenção para os princípios reformados a respeito de só a Escritura do que Ellen White. Ela escreveu frases como a Bíblia somente, a Bíblia é seu próprio intérprete, a Bíblia só, centenas de vezes. Centenas de vezes. 2 tônicas principais eram os princípios norteadores, digamos assim, dos escritos de Ellen White. Falar do amor de Deus como revelado em Cristo. Todos os livros dela você vai ver isso. Todos. Ela tem escrito assim, você vai ver ela dando ênfase no amor de Deus em Cristo Jesus, na expiação, em Deus ter enviado o seu Filho ao mundo, nesses aspectos. E numa volta à Bíblia, à sua Escritura. Ela falou que ela foi tão enfática nisso que você lendo muitas das Escrituras, parece até, principalmente para quem não crê nisso, para quem tem dificuldade de aceitar o só a Escritura, até enfadonho. Porque foi repetido demais. Ela falava que a Bíblia era clara, que qualquer pessoa podia entender, até a mente mais obscura, ou seja, a mais fraca, poderia entender a Bíblia. Isso é um princípio reformado, né? Porque quando você não pode falar de escola de Escritura sem você falar de 3 coisas. A Bíblia com seu próprio intérprete, que a Bíblia é clara, e que do sacerdócio universal de todos os santos, que as pessoas todo mundo, você não precisa de um clero, de um magistério da igreja para explicar isso para você.
Claro que a gente não está, ela não desprezava, e a gente não deve desprezar a comunhão dos irmãos, né? O aprendizado mútuo e a instrução mútua. E que Deus, ele coloca instrutores, assim, mestres na igreja para edificar. Inclusive o dom de profecia, que a gente acredita que ela recebeu, também está nesse meio, né? É para a edificação da igreja. E ela ajudou muito a igreja a ser edificada nesses pontos. Então, ela falava que a Bíblia é clara, que qualquer pessoa pode entender, que a palavra de Deus é suficiente para revelar toda a vontade de Deus. Então, os escritos de Ellen White em relação à Bíblia, eles estão em posição de subordinação. Eles não estão em pé de igualdade. Os escritos de Ellen White não têm autoridade doutrinária, não têm função doutrinária, e não traz nenhuma nova doutrina, nem modifica nenhuma doutrina existente, não cria nenhuma doutrina e nem modifica nenhuma doutrina existente. Ela apoia as doutrinas que estão na Bíblia. Ok. Então, é assim que pensa a Igreja Adventista. Se alguém pensa o contrário, talvez seja falta de informação. Oficialmente, beleza. Oficialmente, a Igreja Adventista crê nisso. Mas aí a gente precisa dar um porém. Foi bom você tocar nesse assunto. Sim. Apesar da Igreja Adventista ter declarações sobre a Escritura desde o tempo de Ellen White e os pioneiros, nos seus documentos oficiais, a prática da membresia muitas vezes não condiz com aquilo que os documentos oficiais da igreja ensinam. Por exemplo, o livro Nisto Cremos, que é um livro doutrinário nosso, está lá na nossa confissão de fé, diz que os escritos de Ellen White não estão no mesmo livro da Bíblia. Sim. Estão em posição de subordinação e devem ser julgados pela Bíblia. Isso significa que nós não podemos pegar, quando estamos estudando um texto bíblico, dizer assim, não, mas como é que Ellen White interpreta isso? Para encerrar uma questão, para definir, não. É o contrário. É Ellen White que deve ser interpretada pela Bíblia. Não a Bíblia ser interpretada por Ellen White. A Bíblia estabelece o quadro, o limite, até onde Ellen White pode ir ou não. Então, se eu encontro uma passagem, um texto de Ellen White, dos escritos dela, que aparentemente contradigam um claro ensino da Bíblia, eu não posso pegar o texto bíblico e fazer com que ele se amolde à declaração de Ellen White. É o contrário. Eu devo estudar todas as declarações dela sobre aquele assunto para fazer com que ele se amolde ao que a Bíblia diz. É sempre ela que está subordinada ao que diz a Escritura. A Escritura é a única autoridade doutrinária na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a luz menor que guia a luz maior, né? Tem um trecho de algum livro dela, não me recordo qual é o livro. Isso. E esse guiar é importante, esse texto aí, porque o guiar não é no sentido de que vai esclarecer para você aquilo que ninguém entende. Não, é no sentido de apontar para que as pessoas... Pronto, os escritos de Ellen White são como uma seta. É nesse sentido que a luz menor que guia para a luz maior, como uma seta. Veja só, se eu pego o meu dedo e aponto para o teto e digo, olhe para o teto, e você fica olhando para o meu dedo, você não entendeu o que eu falei. Correto. É para você olhar para o teto. Então, o escrito de Ellen White é como esse dedo apontado para a Bíblia. Então, se eu entendi de fato o que Ellen White disse, eu não vou ficar olhando para o que ela disse. Eu vou para a Bíblia. Perfeito. Agora vamos para algumas questões talvez um pouco mais pesadas. Ellen White, ela ensinava um tipo de salvação exclusiva somente para os adventistas? Porque parece que essa é a mentalidade que algumas pessoas têm acerca dela, acerca da nossa denominação, que é uma religião que prega uma salvação exclusiva. Isso é verdade? De forma alguma. Embora, mais uma vez, a prática da membresia muitas vezes destoe do que a igreja diz oficialmente, e isso é um problema sério, com que nós devemos lutar diariamente para corrigir, para levar instrução para os irmãos. A maior parte deles não tem instrução, ou foram ensinados por pessoas que já têm esse espírito sectário e ensinam esse exclusivismo em alguns locais. Nem Ellen White e nem a Igreja Adventista Sétimo Dia oficialmente são exclusivistas, em sentido nenhum, muito pelo contrário. A Igreja Adventista participa no mundo todo de eventos em cooperação com outras igrejas, desde o tempo de Ellen White. Ellen White, no tempo dela, ela não só fazia, como incentivava que os jovens participassem de congressos, de associações de jovens cristãos. Ela palestrava em algumas dessas ocasiões. Por exemplo, uma declaração que ela dá no livro O Grande Conflito, eu vou ler aqui, se você me permite. À vontade. Olha o que ela fala, né? Ela falando, se posicionando contra a doutrina do tormento eterno, como nós somos contra até hoje. Sim. Apesar dela dizer que isso aí é um erro grave, olha o que ela diz em seguida. Que ministros de Cristo hajam aceito essa heresia e a tenham proclamado do púlpito sagrado é para mim um mistério.
Ela diz mais: é verdade que tem sido ensinado por homens eminentes e piedosos. Olha 3 coisas que ela fala. Ela chama pastores de outras igrejas que ensinam o tormento eterno, ela chama eles de ministros de Cristo. Diz que o púlpito deles é sagrado e diz que eles são piedosos. Ela entende que o que eles falam sobre a tormento eterno é errado, e muito errado, na opinião dela. Sim. Mas isso não faz com que ela entenda que ela acha que eles não sejam cristãos, muito pelo contrário. Elas dizem que eles são ministros de Cristo. E é por isso mesmo que ela fala que ela não entende como é que eles ensinam isso. Eles como sendo ministros de Cristo, do púlpito sagrado e sendo piedosos. Então, ela acreditava que eram cristãos. Ela White não pegava por uma doutrina ou outra que não era essencial, ela não considerava uma pessoa de outra denominação não sendo cristã por causa disso. Para ela, não cristãos e as pessoas que estavam debaixo da ira de Deus e de maldição eram pessoas que negavam a justificação pela fé. Ela escreveu isso em outras ocasiões. Por exemplo, ela tem um texto, não estou com ele aqui, mas ela fala assim milhares de milhares, julgando ser filhos de Deus, são na verdade filhos do maligno, porque confiam em suas próprias obras. Filhos do maligno, que elas chamavam, eram pessoas que acreditavam na justiça própria para a sua salvação, e não pessoas que acreditavam diferente com relação à natureza do homem e tudo mais. Ela, nesse mesmo livro, isso aqui, gente, na página 536, na página 252, Ellen White fala a respeito de John Bunyan. Ela diz que John Bunyan, quando escreveu o livro O Peregrino e Graça Abundante ao Mal dos Pecadores, respirava a própria atmosfera do céu. E ela diz mais: esses livros têm guiado muitos à senda da vida, ou seja, né, a vida eterna. Ela fala, a forma como ela escreveu foi no presente, tem guiado, e não guiou ou guiaram, tem guiado no presente quando ela escreveu. E nesses livros tem lá o tormento eterno. John Bunyan acreditava nisso. Mesmo assim, ela disse que esses livros dele têm guiado muito à senda da vida. Ellen White lia e devorava materiais e livros de autores não adventistas. Ela tem como livro de cabeceira os comentários bíblicos de Albert Burns, que era um presbiteriano. Ela, quando estava na Austrália, escreveu para o filho dela mandar uns dos livros dela que eram mais importantes. Dentre eles estavam os comentários dele. Na sua biblioteca particular, ela tinha mais de 1.400 livros, a maioria não adventista. O livro O Caminho a Cristo, de Ellen White, é baseado quase que inteiramente em sermões de John Wesley. Então, ela não só lia, como ela fomentava a leitura, que indicava para que os irmãos lessem livros de autores não adventistas. E ela pegava muitas ideias deles. E agradecia, e muitas vezes citava eles textualmente. Beleza. Muito bem respondido. A outra questão, também talvez seja um pouco complicadinha, é a seguinte, né? Para Ellen White, a guarda do sábado, um tema aí bastante importante, era essencial para a salvação? É necessário guardar o sábado para poder ser considerado um salvo, um cidadão do reino, um cristão genuíno? Essa pergunta é sim e não, a resposta dela. Primeiramente, que a guarda do sábado ou de qualquer outro mandamento não era a causa da salvação. Isso aí tem que estar absolutamente claro. Não causava a salvação de ninguém. Deixa eu ler aqui algumas citações dela, que ela escreveu no livro Fé e Obras. Vontade. Ela diz o seguinte, bastante. Ela diz assim, no livro Fé e Obras, página 24, ela fala: se juntássemos tudo que é bom e santo, nobre e belo no homem, e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Se juntasse tudo que há de mais nobre, belo, santo nome, a sua obediência, e apresentasse a Deus, aos céus, aos anjos, como desempenhando, tendo algum mérito para a sua salvação, mínimo que fosse, ela diz que a proposta seria rejeitada como uma traição. Ela diz mais no mesmo livro o seguinte: se o homem não pode, por qualquer de suas obras, merecer a salvação, então ela tem de ser inteiramente pela graça, recebida pelo homem como pecador, porque ele aceita a Jesus e crê nele. A salvação é inteiramente não gratuita, ela diz. A justificação pela fé está fora de controvérsia.
E toda essa discussão estará terminada logo que seja estabelecida a questão de que os méritos do homem caído em suas boas obras jamais poderão obter a vida eterna para ele. Então, a doutrina da justificação pela fé somente era o que ela ensinava. Então, como fica o sábado nessa questão? Como qualquer outro mandamento. Qualquer mandamento de Deus que as pessoas conscientemente violem, elas estão no desagrado de Deus. Mas ela é muito clara, tem que ser consciente. É o tipo de coisa, se a pessoa não acha, a pessoa não crê, a pessoa não conseguiu entender pela Bíblia, e ela fala isso no livro, não recordo o nome do livro agora, mas ela fala que muitas pessoas são apresentadas a certos assuntos da Bíblia que nós cremos, mas ela diz assim, que para eles, aquilo não foi apresentado de forma convincente. Então, ela diz, essas pessoas não romperam sua ligação com Deus, porque creem diferente da gente. Porque elas não conseguiram entender a mesma lógica, a mesma argumentação que nós entendemos. Para a gente pode ter sido convincente, mas elas não foi para elas. Quando é que as pessoas estão em pecado? Quando as pessoas entendem e deliberadamente, de propósito, conscientemente violam. Por exemplo, eu entendo a verdade do sábado, mas eu invento a desculpa, não, cara, mas esse é o dia que eu gosto de jogar bola. Então não quero saber disso, não. Esse é o dia que eu gosto de ficar tomando minha cervejinha pro bar. A pessoa sabe que o sábado na Bíblia é um dia dedicado para as coisas religiosas, para Deus, para a família, mas ele não quer saber disso porque ele tem outros interesses. Então, quando ele sabe que está errado e faz, aí ele está conscientemente violando o sábado. Nesse sentido, leva à condenação. Não porque é o sábado, é qualquer mandamento. O adultério, a mentira, se a pessoa sabe que é errado e faz, está em pecado. Beleza. Vamos lá para... Estamos quase mais ou menos encerrando aí. 7ª pergunta. Nós podemos confiar nas compilações produzidas a partir dos seus escritos? Explica aí um pouquinho para o pessoal o que seriam essas compilações aí. Essa é uma pergunta pesada. Difícil de responder. Compilação, porque é o seguinte, Ellen White escreveu muitas cartas, muitos artigos editoriais e tudo mais. Então, antes dela morrer, e mesmo antes dela morrer, já estavam começando a ser feitas algumas compilações de seus escritos. O que é compilação? Compilação é pegar trechos de cartas, de artigos, e até de outros livros, e colocar num livro temático. Por exemplo, reunir tudo que ela escreveu sobre sexualidade num livro com esse título, com esse tema. Então, se pega trechos de cartas, de artigos, e colocam num lugar só. Isso é uma compilação. Não foi algo que ela escreveu de capa a capa daquela forma. Então, isso traz o risco das pessoas descontextualizarem ou aplicarem mal aquilo que ela escreveu, porque às vezes não está muito claro a situação em que ela escreveu. E ela falou sobre isso muitas vezes, que as pessoas faziam isso, pegavam trechos do que ela escreveu, tiravam das circunstâncias e ocasiões em que ela escreveu aquelas coisas, aqueles conselhos, e aplicava erradamente, que trazia dor para muita gente, trazia divisão muitas vezes. Então, assim, só um parênteses aqui, voltando um pouquinho, fazendo uma digressão aqui, apesar dos escritos dela serem uma grande bênção, muitas pessoas, por usarem mal, transformaram em maldição. Muitas pessoas. Principalmente aquilo que ela falou sobre saúde. Muita gente foi magoada, foi ferida na igreja, porque pessoas usaram coisas que ela escreveu para atacar outros. E transformaram aquilo que era para ser uma bênção, um consolo, numa maldição e numa causa de divisão dentro da igreja. Coisas que nós devemos corrigir constantemente. Então, as compilações, elas são muito úteis para pessoas que são conscientes e que são cristãs e convertidas. Se um cristão convertido, consciente, moderado e equilibrado, pega uma compilação e sabe a posição de Ellen White com relação à sola escritura, então ele vai avaliar tudo que ela escreveu à luz das outras declarações dela, contextualizando, e submetendo tudo que ela falou ao que diz a Bíblia, sem ir além. Se a pessoa se atém, não vai além do que a Bíblia falou,
utilizando os escritos de Ellen White, porque sabe que elas estão subordinadas e ela não pode ir além da Bíblia, não vai ter nenhum problema com as compilações. Mas essas pessoas desequilibradas vão pegar as compilações, uma frase fora de contexto, e vão ensinar muita coisa errada por aí, como tem acontecido até hoje. Então, as compilações, tem muitas delas que são excelentes. Por exemplo, essa que eu citei aqui agora há pouco, Mensagens Escolhidas, é uma compilação. Mas são citações muito grandes, são textos assim, quase que completos, cartas completas, muitas vezes. Então, está dentro do contexto. E, às vezes, quando não está assim claramente, os editores colocam a nota de rodapé, dizendo a data e o nome do manuscrito original, para você ir lá na fonte. Porque a questão do contexto faz toda a diferença, tanto o contexto literário, né, das palavras, quanto o contexto histórico, a situação para onde ela escreveu aquilo, faz toda a diferença. Então, a gente não tem por que rejeitar as compilações. No entanto, como o resultado ao longo do tempo, muitas vezes, tem sido danoso em alguns círculos, é possível que algumas compilações não tenham tido um fruto muito bom. Mas a culpa não é tanto da compilação, é do leitor. O maior problema de Ellen White são seus leitores. Os leitores adventistas de Ellen White causam mais problemas, mais opróbrio ao nome dela do que até os críticos externos. Os leitores de dentro da igreja, que mais causam problemas. Então há um grande desconhecimento, mesmo no meio da igreja, acerca de Sim. como fazer uma boa leitura acerca de Ellen White, os temas que ela trabalhava. De maneira geral, as pessoas não sabem ler quase nada, né? Não sabem interpretar nenhum jornal, muitas vezes. Aí pegar um texto já antigo, mais uma compilação, se a pessoa não for convertida e tiver alguma orientação, e tem muita gente não convertida na igreja, é um problema sério. Então, eu aconselho que, se vocês forem ler compilações, leiam compilações como essas. É uma série de 3 volumes, que é muito boa, tem a série também do Testemunhos Selectos, mas, de preferência, é bom que as pessoas se familiarizem com livros que ela escreveu inteiro, de ponta a ponta. Por exemplo, a série O Grande Conflito é sensacional. Que começa com o Patriarcas e Profetas e Reis, o Deserto das Nações e o Grande Conflito. O livro Caminho a Cristo, o livro Fé e Obras, de Ellen White, é uma compilação de sermões que ela pegou, mas está lá sermões inteiros. Ela não escreveu aquele livro assim, mas são sermões inteiros que ela falou sobre justificação pela fé. Então, peguem esses livros que ela escreveu, de preferência, né, dessa seria a ordem, inteiro. Aí você lê, por exemplo, quer estudar o que ela falou sobre saúde, lê o livro A Ciência do Bom Viver, porque ela escreveu de capa a capa, não é uma compilação. Porque ali está muito equilibrado. E ela escreveu perto do fim da sua vida, perto do ano de 1900, em que o seu ministério profeta estava muito maduro e mais cristocêntrico do que nunca. Então ela fala muito sobre o amor de Deus ali. Muito mesmo. Ela é muito equilibrada. Então, eu oriento que as pessoas leiam os seus escritos, começando por esses livros, essas obras, para depois ir para as compilações. Perfeito. Falamos tanto acerca dela, essa penúltima pergunta é a seguinte: crer em Ellen White é algo essencial para a salvação? Eu preciso acreditar que ela era uma profetisa, preciso acreditar nos seus escritos como inspirados para poder ser considerado um salvo? De forma alguma. Ela nunca requereu isso. Ela mesma escreveu que esse assunto, a crença nos seus escritos, não deve ser colocadas como uma prova de comunhão. Isso não é só hoje, que tem muitos adventistas que não creem nos seus escritos. Tem muitos adventistas que não creem. Eu acho que as pessoas estão perdendo muita coisa. Eu acho que estão sendo besta. Eu acho. Estão sendo os bestas, estão perdendo muita coisa boa. Esses caras, se você ler, como eu já falei aqui, ler o livro O Desejar das Nações, é sensacional. Você vai ser muito enriquecido. Eu já vi irmãos não adventistas dizendo que ganham muito lendo Ellen White, que dirá dos adventistas, né? Então, desculpa. Como eu estava falando, não é essencial para a salvação. O que a igreja adventista, desde o início ensinou, é que o que era prova de comunhão nos pioneiros eram as pessoas, duas coisas que os pioneiros não aceitavam. Eram pessoas que rejeitassem os dons, a pessoa, para ser adventista, tinha que ser continuista. Não podia ser um cessacionista. Até onde eu saiba, essas pessoas tinham problemas para se tornar adventista. E outro ponto é combater os dons. Porque, por exemplo, veja só, eu vou ler o livro aqui, e eu indico muito esse livro,
Tá? Quem foi Ellen White? Aliás, prazer em conhecer Ellen White e George Knight e ler todos os livros dele sobre esse assunto. Ele cita o presidente da Associação Geral, né, em 1883, que diz o seguinte: ele falou o seguinte: muitos dentre nós não acreditam nas visões de Ellen White, estão em nossas igrejas e não foram desassociados. Ele falou muitos, não são poucos, muitos dentre nós não creem nas visões, estão em nosso meio e não foram desassociados. Hoje existe também muitos e muito mais do que naquele tempo. Não creem no que ela escreveu e não são desassociados. Então não é essencial para a salvação e nem é essencial para que você seja adventista dia. Agora, eu acho que você não vai ficar meio deslocado muitas vezes numa conversa em que alguém faz uma citação, assim como porque tem pessoas que ficam incomodadas quando você pode citar Calvino, Lutero, mas se alguém faz uma citação de Ellen White, a gente fica incomodada. Claro, tem gente que usa mal e cita como sendo a base do sermão. Isso aí é até pecado, eu acho. Mas simplesmente fazer uma citação para esclarecer um ponto, não tem problema nenhum, citar dela ou de nenhuma outra pessoa. Mas assim, o que não poderia era isso. Você ser um sensacionista e você está dentro da igreja e ficar combatendo os dons. Combatendo, dizendo que ela tem uma falsa profetisa. Não, isso aí não dá. Isso aí é igreja, isso aí é motivo para você não fazer parte mais daquela comunhão. Porque realmente não tem sentido. Você está dentro da igreja e fica criticando. Não é? Você pode, o que é que você pode criticar, como eu faço até hoje? É o mau uso. Inclusive, estou escrevendo um texto sobre isso, em que eu tento corrigir, e já peço que vocês orem, né? Porque a promessa de que sai até um livro, alguém queira se interessar para publicar como livro esse material, perfeito. Para corrigir o mau uso, o que as pessoas querem usar, apesar da igreja adventista acreditar no só escritura, e ela vai te ensinar isso enfaticamente, tem pessoas que a usam como se ela tivesse a mesma autoridade da Bíblia para fundamentar pontos doutrinários. E isso é um absurdo. Então, isso aí a gente tem que combater, porque está sendo usado mal. Não está combatendo o dom, está combatendo aquelas pessoas que pervertem o dom. Isso é ok. Então a resposta é essa: não é essencial para a sua salvação. Embora eu acho que você esteja perdendo muitas instruções legais, muitos conselhos bons, úteis, que servem muito para a minha vida e serviu para muita gente. Ótimo. Última pergunta, que não é uma pergunta na realidade, eu quero que você dê dicas de como interpretar bem Ellen White para o pessoal. A galera que está meio confusa, lê pouco ou lê mal, quais são as dicas que você daria aí para poder ler e compreender de forma correta? Bom, algumas coisas eu já falei aqui, né? E que você precisa ler o contexto literário. Todo texto que você usa fora de contexto não é só da Bíblia, não. Isso é de Ellen White, isso é de Allan Kardec, é de qualquer pessoa. Se você pegou uma citação solta no meio de um material de 100 páginas, a probabilidade de você distorcer aquilo ali ou dar uma ênfase errada é muito grande. Na verdade, é muito difícil você acertar lendo dessa forma, tirando algo do contexto literário, das palavras ali. E o outro contexto é o contexto histórico. Como eu falei, em certa ocasião, Ellen White escreveu sobre que era importante que as crianças e tal, elas só fossem para a escola quando tivesse, acho que 7 anos, não lembro agora, 7 a 10 anos. E que aprendessem em casa, com os pais, para que, na idade muito cedo, muito nova, ela não recebesse influências erradas longe dos pais. Depois já tivesse bem sedimentado, já os ensinos bíblicos e tudo mais, ela fosse para a escola. Aí, em certo local, ela ficou sabendo que ela viu lá umas crianças já grandes, assim, correndo no meio da rua, tal, brincando e sem ter o que fazer, na ociosidade. Ela ficou sabendo que os pais iam trabalhar e deixavam as crianças soltas em casa, assim, na rua, ou com outra pessoa. Aí ela ficou sabendo que essas pessoas não colocaram as crianças na escola, porque as crianças não tinham ainda 10 anos, não lembro agora a idade, 10 anos. Porque ela tinha dito que deveria ser assim, né? As crianças ficarem em casa até essa idade. Aí ela falou: minha gente, quando eu falei isso, fui na circunstância X. O que é pior? A criança correu o risco de receber uma influência errada na escola com 7 anos de idade, 6 anos, ou ficar sem estudar. Coloca essas crianças na escola. Então, aí ela escreveu, né? As circunstâncias alteram as condições das coisas.
Então, ela coloca algumas coisas, para a gente entender Ellen White, muitas vezes a gente tem que fazer uma diferenciação entre o ideal e o real. Isso é muito importante. Tem coisas que ela estabelece como sendo um ideal divino. O ideal seria que todos os pais tivessem condições de ensinar seus filhos desde a mais tenra idade, para que quando eles fossem para a escola e ficassem longe dos seus olhos, estivesse bem estabelecido várias coisas para não receberem mais influências. Esse seria o ideal. Sim. Mas a realidade, nesse mundo de pecado, é que, frequentemente, às vezes, os pais não têm também instrução escolar suficiente, que os pais têm que trabalhar fora do casal e não vão conseguir atingir esse ideal. O ideal, você vê claramente nos seus escritos, era que a gente tivesse uma alimentação mais frugal, assim, um pouco alimento carne, mas muitas vezes o alimento carne é mais barato do que frutas e verduras. E que nessas condições, às vezes você não tem como mudar para uma alimentação um pouco mais saudável. E a gente vai ter que continuar. O ideal seria que a gente pudesse morar num local em que a gente plantasse a nossa comida, que a gente morasse um pouco mais afastado das grandes cidades. Seria o ideal. Mas a realidade é que a gente nem sempre vai conseguir fazer isso. Então, Ellen White, você tem que sempre trabalhar com isso, entre o ideal e o real. O ideal é X, mas a gente não consegue alcançar muitas vezes. Contanto que não seja um claro mandamento da Bíblia. Por exemplo, não, o ideal é a gente ser polígamo, mas a realidade é que eu tenho que ver com 3, 4 mulheres. Isso não existe, né? Não existe isso. Para certas coisas não tem acordo. Aquilo acabou, porque a Bíblia fala claramente sobre aquilo. Beleza. Tu poderia reiterar indicações de livros que facilitem o conhecimento acerca da vida dela, das suas obras, que você indicaria de material para poder compreender ela, e uma obra dela que você gostaria de indicar? Bom, eu indico esses materiais aqui. Vou indicar só 2 livros, para você não ficar muito na dúvida, né? Só 2 livros. Esse aqui, George Knight, Prazer em Conhecer Ellen White. É um livro importantíssimo. Se quiser se aprofundar, lê tudo desse autor. Mas talvez o livro que seja o melhor em português sobre o dom de profecia, não só de Ellen White, mas na Bíblia e na história, esse livro aqui. Quando Deus Fala, publicado pela CBB. É um livro espetacular. Eu tirei muita coisa boa daqui. Então, eu indico esses 2 livros para quem quiser ter uma noção específica sobre Ellen White e aqui sobre o dom de profecia de uma maneira geral e também alguns capítulos sobre Ellen White. Beleza, beleza. Cara, então é isso. Conversa maravilhosa. Tá. Você perguntou a respeito de um livro dela, né? Sim. Diga aí. Escolher um livro só, eu indicaria o que eu já falei várias vezes aqui. É o Desejado de Todas as Nações. Mas eu indicaria que você lesse o conjunto. Se quiser mais de um, leia a série O Grande Conflito, que começa com Patriarcas e Profetas. Vai em Profetas e Reis. Aí vem o Desejado, que é o do meio. Aí vem Atos dos Apóstolos e, por fim, O Grande Conflito. Essa série, Conflito dos Séculos, é muito boa. Perfeito. Cara, valeu. Obrigado. Conversa esclarecedora. Agradeço bastante. Precisando, estamos à disposição. Com certeza eu vou aí fazer uso da sua massa cinzenta, da sua esposa também, já vou comprometer ela, futuramente a gente vai chamá-los, convidá-los para poder conversar um pouquinho aí acerca de outros assuntos, beleza? Beleza, principalmente se você convidar para a gente participar disso aqui, na sua casa, com bolo, com alguma coisinha, um lanche e tal, melhor ainda, aí que a gente vai todo dia se você quiser. Serão bem-vindos, deixa passar essa quarentena, serão muito bem-vindos. Pois valeu, cara, obrigadão. E aí, galera, valeu aí. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.